Seja bem-vindo ao nosso curso prático de mixagem por dentro da Mix. Aqui a gente vai desdobrar uma mix todinha, então vocês vão entender todos os aspectos básicos e todas as tomadas de decisão em cada ponto mais importante da mix. Se você tem alguma dúvida a respeito de qual decisão tomar em alguns pontos da sua mixagem, isso vai ser muito importante, vai fazer muita diferença para você. Além também de entender a sonoridade e a própria característica de cada plugin e porquê da escolha de cada coisa dentro da mix e o que faz a gente tomar essa decisão. Nós estamos aqui no estúdio da Ossia, no estúdio de mixagem. A música que nós vamos trabalhar hoje é a música Mágico Suspiro, do artista Brobinolé. E nessa música a gente tem uma série de variáveis aí que vieram por conta do próprio processo de produção dela, que foi se aplicando a uma coisa muito criativa e muito inovadora dentro do nosso ponto de vista aqui na Ossia. Nós trabalhamos junto com um artista e eu tive um trabalho de produção muito próximo a ele, onde eu pude trabalhar bastante coisa no arranjo, mudar bastante coisa, tá? Então foi uma experiência muito bacana em que a gente pôde entregar uma coisa que satisfizesse o artista, que ele tivesse feliz com o resultado final, com a emoção da obra, mas também que trouxesse assim uma inovação, um aspecto diferente dentro da ideia que ele queria no nível de produção. Por isso que eu escolhi essa música para essa nossa primeira edição desse curso. Bom, nessa produção a gente trabalhou alguns aspectos como timbres, elementos do arranjo, mudanças sutis na harmonia, nós adicionamos algumas tensões, eu adicionei algumas tensões nos acordes. Foi uma produção muito baseada em samples e instrumentos virtuais. O orçamento da produção era baixo, então a gente teve que recorrer muito a esse tipo de recurso, o que foi bem bacana também, porque é uma coisa que eu já estou bem familiarizado, né? Eu já conheço bem os pacotes de samples para poder usar, e algumas coisas foram gravadas que também foi bem interessante. Vários samples que vocês vão ouvir aqui também foram gravados por nós, como por exemplo claps, snaps e outras coisas afim, né? Que essas estaladinhas de dedo, essas batidas de palma. E isso trouxe uma coisa muito inventiva, um processo muito dinâmico para o álbum, tá? Porque eu tanto modifiquei os plugins, os timbres, né, na verdade, dos instrumentos virtuais, como também trabalhei com amostras que a gente gravou aqui ou gravou em estúdio. Então, o processo todo foi bem bacana. Eu vou mostrar para vocês a demo e a ideia original que o artista trouxe. Ele é um artista muito criativo, um ótimo compositor, um cara muito gente boa e trouxe uma música muito diferente, assim, uma espécie de pop indie, assim, bem inovador, bem bacana. Vamos dar uma ouvida na demo e depois a gente ouvir a demo, a gente vai poder discutir mais sobre o processo que foi feito para poder chegar até ter os stems e ir para a mixagem. Bom, se você ainda não viu a outra sessão técnica, nela nós trabalhamos alguns aspectos técnicos da mixagem, inclusive a preparação para chegar até aqui. Então, é muito importante que você entenda esses aspectos. Do contrário, fica difícil de você ter uma dinâmica mais fluida, porque você vai começar numa etapa do processo que não é exatamente a etapa que você tem que estar ainda, fazendo edições, renomeando tracks e fazendo coisas do tipo. Aqui, nessa mix, como vocês vão ver, eu não cheguei a utilizar o meu template, mas sim utilizei um template que eu tinha anteriormente e que também trabalhei diversos aspectos como compressão em paralelo, várias mandadas para reverb, para efeitos e automações, quais tipos de efeito. Então a gente vai desdobrar track por track dentro dessa parte desse curso. Então vamos lá? Bom, primeiro ouvir a demo.
É isso aí. O artista veio com essa demo e eu, como produtor, tive que usar ela como referência para várias coisas. Mas também consegui dar bastante input, né? Trabalhei bem em conjunto com ele, a gente trocou bastante ideia. Na verdade, ele fez boa parte da produção, já veio dessa própria demo, né? Mas tem vários elementos que foram adicionados novos, acho que quase tudo foi regravado, né? Ressampleado. Então, uma coisa bem bacana que vocês têm que ter em mente é que a música não é sua. Seja você o produtor, o engenheiro de mixagem, a música é do artista. Então você tem que atingir um resultado que ele espera que você atinja. Então, por mais que você tenha uma visão, por mais que você tenha uma noção do negócio, a resposta final, ou a mandada final é do artista, porque ele é o dono da música, ele é o dono do fonograma, ele é que quer vender a cara dele, que vai botar a cara dele pro mundo e para tocar num palco para milhares de pessoas, é ele que vai fazer esse tipo de coisa. Então, nessa situação em que você tem uma demo e que você vai trabalhar só você individualmente junto com o artista, é um grande desafio e você tem que ter um equilíbrio muito bacana. É um desafio muito diferente de, por exemplo, trabalhar com uma banda. A banda, muitas vezes, eles discordam entre si. Então, acaba sendo um processo muito diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que a gente fez durante a produção, né? Eu adicionei um arranjo de cordas na produção aqui, que vocês podem ver, eu já estou indo de baixo para cima nas tracks, né? Então, vocês podem ver que aqui eu adicionei algumas strings, tá? Elas estão com um canal de efeito aqui em paralelo. Eu vou tirar o solo aqui, vou mutar aquele track que está indo para o subgrupo, né? E daí vai ficar bem mais fácil de trabalhar, vocês estão vendo? Simplesmente muto esse clipe e já posso ir para os outros. Bom, aqui eu tenho os violinos, violino 1, violino 2, viola, cello, tá? Então isso tudo foi arranjado em MIDI, tá? Eu escrevi esses arranjos no próprio Studio One, porque não havia tempo de passar por um software de notação musical e montar todas as articulações e todas as expressões para MIDI. Então ficou muito mais fácil direto para o Studio One fazer esse processo. Depois disso eu produzi um pouco as tracks, coloquei um pouco de timbre nelas, né? Um saturador de fita, uma certa equalização aqui e acolá, e já importei como stems aqui em estéreo todas as tracks aqui no próprio projeto de mixagem, tá? Bom, vocês podem ver isso, aliás, na outra parte, na sessão, que é uma sessão teórica, uma sessão não só teórica, mas uma sessão técnica, tá? Então vocês podem entender melhor nessa outra sessão como fazer esse tipo de processo e como já deixar os clipes prontos para trabalhar eles na mixagem. Bom, vamos andar para cá. Aqui basicamente eu tenho algumas outras coisas que foram inseridas, né? Esse backing vocal a gente inseriu. Essas dobras também, eu peguei essa voz aqui, inclusive da Ruff, né? Dessa demo mesmo, tá? Então, essa voz e tudo isso que o artista produziu, ele produziu no home studio dele. Então, tem uma série de limitações técnicas ali, relativas a tanto a parte do próprio conversor, como do pré-amplificador, do microfone e assim por diante. Então, vocês vão ter que lidar com muitas vezes vocês vão ter que lidar com tracks não tão bem gravadas, não tão bem produzidas, por conta da própria referência do conhecimento dele como técnico e tudo mais. Afinal, ele é um artista, né? Não é um engenheiro de mixagem, não é um produtor. Então, se você trabalha dessa forma, eu recomendo que você sempre avalie cada track para poder saber se você vai utilizar ele dentro da mix ou não. Bom, vamos continuar para cá. Aqui tem a linha de piano. A gente colocou outras linhas do piano, a gente procurou colocar o piano um pouco mais no tempo, né, porque ele estava se deslocando muito pelo tempo, tá? Eu adicionei mais um timbre de Mark I, que é uma espécie de Rhodes piano, tá? Que tem um timbre muito, muito bacana, um piano elétrico com um timbre muito, muito bonito, com bastante distorção, que foi esse que eu adicionei aqui em cima, que vocês podem ver que o stem está nomeado como 6MK1, né, Dirty Piano, tá vendo? Então, basicamente isso, gente. Tem esse Rhodes também, que a gente acabou usando um pouquinho aqui, né? Tá? E tem o Rhodes de cima. Tem 4 pianos elétricos, basicamente, tá? Em tracks diferentes, para poder ser processado de forma diferente durante a mix. Aqui a gente tem o baixo. Eu entendi a ideia dele do baixo, interpretei que ela poderia ser um pouco mais agressiva, um pouco mais para frente, né? Então eu produzi um outro timbre num outro sintetizador,
tá? É um sintetizador da Cakewalk, se chama SE Bass, né? É bem bacana. E também produzi um no Massive, tá? Que foi esse slap bass que a gente acabou usando o slap bass que ele tinha feito antes e eu fiz algumas modificações nele no Absinthe, que é um outro sintetizador. Então, a gente tem aqui o canal de efeito, né, desse slap bass, tem também o buzz dos baixos, tá? E aqui todos os tracks de drum machine, né, de percussão eletrônica. Quando você vai trabalhar com percussão eletrônica, você tem que tomar cuidado com alguns pontos. O primeiro deles ela não vai variar muito a dinâmica, mas o timbre tem que variar nem que seja um pouquinho, porque se ficar tão igual o timbre, no caso dessa estética especificamente falando, que mistura aí alguns elementos de música tocada organicamente por pessoas e música eletrônica, você tem que tomar cuidado como usar parâmetros como, por exemplo, o velocity variando o filtro, tá? De uma caixa, por exemplo, tá? Você tem que tomar cuidado com isso, para ele não ficar muito repetitivo, muito robótico. Bom, eu percebi que tinha um tanto quanto isso na demo dele e quis modificar um pouco também, tá? Além de ter colocado essas strings aqui para o nosso grand finale, né? A ideia do final, como a gente pode perceber na demo, a própria concepção da demo é fazer realmente um grand finale. Assim, um finale que tudo se explode, né? Por isso que eu chamei de coda aqui, tá? Uma coda, ela muda um pouco o que tinha de material no próprio refrão, tá? No chorus, tá? Então, isso faz com que a gente tenha uma explosão no final da música e eu pensei que precisaria mudar um elemento no arranjo. Então, além do drum machine e das cordas, eu falei, não, vamos tirar o drum machine, vamos colocar uma batera de verdade tocando. Aí, como o orçamento era baixo, eu resolvi produzir essa batera in the box, tá? Então, vocês podem ouvir aqui o som da batera que eu produzi sozinha, tá? Que é uma batera que simula uma batera, aqui a gente já tem bastante summing feito na produção, né? Eu tinha originalmente no sampler 3 microfones de kick, eu modifiquei a posição de alguns deles, modifiquei algumas coisas em relação à fase, equalizei um pouco eles e somei eles num único bus mono, tá? Para eu poder ter o kick bem centralizado na mix. Vocês têm que tomar cuidado quando fazem isso, porque a própria saída do plugin do instrumento virtual, ela pode estar em estéreo, pode haver uma pequena diferença de fase nas microfonações pela imagem estéreo. Isso vai causar alguns cancelamentos de fase na soma dele para mono. E eu garanti que não havia esse problema e somei todos eles juntos, beleza? Então é como se fosse uma sessão de gravação em que você tem que checar a fase em cada um dos canais que está vendo para o input dos seus pré-amplificadores. Bom, da mesma forma eu fiz com o snare. Vocês percebem que eu tornei snare um track estéreo, porque eu gosto de fazer um truque bem legal na mixagem quando eu tenho track estéreo da caixa, tá? E é isso que a gente vai ver também. Mas vamos ver depois. Bom, aqui a gente tem o Stereo Room. O Stereo Room ele já tem uma outra pegada, porque o Sala, eu acabei removendo os pratos na microfonação do Sala. Então isso basicamente é um par estéreo na sala, tá? Sem os pratos. Vamos dar uma ouvida na bateria aqui, só nesse canal, para vocês verem que ele não tem os pratos da bateria. Percebem? Não há nenhum prato, é só as peças na sala. Porque eu queria pegar esse microfone e comprimir um monte. E eu já comprimi um bocado na produção e depois, agora na mixagem, eu comprimi mais um pouco. Então, da mesma forma que eu tive que manter também um pouco mais de pratos nos próprios overheads, tá? Vamos dar uma ouvida nos overheads. Opa, a música inteira não, tem que ser só solo aqui nos tracks. Na minha opinião, essa bateria ela ficou com a dinâmica um pouco excessiva, porque eu tinha escrevido alguns rufos na caixa e
o artista preferiu que ficassem com essas dinâmicas assim mais retas na caixa, né? Né? Uma metralhadorazinha é um efeito que ele curtiu e ele quis trazer isso para track. Então eu acabei fazendo uma alteração de clip gain para poder nivelar esses níveis que eu tinha feito com rufos e com variações de dinâmica na caixa para ela ficar mais realista, para uma coisa um pouco mais eletrônica, tá? Então acaba ficando um balanço entre uma coisa gravada e uma coisa, né, sampleada, tá? Porque o sampleamento ele conseguiu de certa forma reproduzir uma bateria sendo tocada de verdade, mas quase lá. Não chegou a ser isso por conta dessas diferenças de dinâmica, principalmente na caixa. Bom, muitas vezes alguns produtores gostam também de gravar os microfones de sala sem usar pratos, tá? Então eles pedem para que o músico toque a linha da bateria, né? Uma vez inteira, com todos os microfones setados, e depois sem pratos, só com pads, então você consegue escutar aquele dos pads batendo, e depois você consegue ter um take inteiro com os pratos e com pads nas peças. Eu acho que isso é muito complicado, muito difícil de se fazer, mas existem técnicas que você pode fazer na produção para evitar que tenha muito prato na sua sala, para que você possa comprimir bem o sala e trazer uma ambiência maior e uma bateria maior, tá? Mantendo os picos dos transientes na frente e, por exemplo, do bumbo e da caixa, vocês vão observar que eu não tenho nenhuma compressão no insert do bumbo, eu não tenho nada no bumbo, tá? Veio tudo da produção, só algumas compressões em paralelo que eu fiz, e aqui o meu KS Crunch, que depois eu vou explicar para vocês, que é o Kick Snare Crunch, uma compressão em paralelo. Então, na verdade, a ideia geral da bateria, no final da explosão da bateria, é que ela fosse uma bateria que parecesse real e tivesse bastante dinâmica, bastante punch, bastante sala. Vamos dar uma ouvida na minha mix inteira para vocês perceberem cada ponto que eu citei para vocês, e depois a gente vai para a segunda parte, onde eu vou começar a desdobrar cada pedacinho da mix. Bora lá? Preciso te ver voltar pra saborear esse vai e vem, memorizar esse teu olhar triste, me pedir perdão sem nem sequer falar.